Não para de gravar. Bom dia a todos e todas, né? Estamos aqui no mais um encontro da disciplina denominada Ensino das Ciências Sociais no Brasil. É uma disciplina ofertada no curso de pós-graduação em Sociologia da Universidade Federal de Alagoas, e hoje nós contamos com a participação do professor Elkson Pires, que é professor também do programa de pós-graduação, professor que vem pesquisando a temática também do ensino das ciências sociais no Brasil, participa junto comigo, coordena junto comigo um grupo de pesquisa sobre essa temática. Então, ele vai estar hoje conosco para falar sobre avaliação no ensino das ciências sociais. Então, Elkson, obrigado pelo convite, e já passo a palavra para você, você já pode iniciar a sua exposição. Eu agradeço, desde já, né, o convite para participar dessa disciplina, e acho que, obviamente, a maneira como você estruturou essa disciplina de modo a convidar, obviamente, pessoas que vêm trabalhando com o ensino das ciências sociais é algo bem interessante, né, justamente porque, de alguma maneira, alcança a pluralidade de pesquisas e de metodologias que vêm sendo empregadas para tentar dar conta dessa temática mais ampla do ensino das ciências sociais, a partir de suas especificidades, né? Então, como você bem pontuou, né? Minha fala vai ser sobre avaliação das aprendizagens. Basicamente, eu me voltei a essa questão, tendo em vista justamente uma lacuna no que diz respeito à compreensão de processos didáticos em torno do ensino das ciências sociais em geral, e em particular em torno da avaliação, né, das aprendizagens. E quando eu digo lacuna, é uma lacuna enorme mesmo, né, porque a gente, quando se debruça a buscar textos que de alguma maneira versem sobre aspectos didáticos do ensino das ciências sociais, a quantidade de textos é muito diminuta, e isso às vezes nem tocando especificamente naquilo que é de mais característico, né, no processo didático daquela disciplina. Normalmente as abordagens elas são bem gerais e abarcam elementos mais gerais do processo didático, né? Sem tocar especificamente na especificidade daquele aspecto no âmbito disciplinar que se pesquisa. Então, quando eu me voltei, né, ao ensino das ciências sociais, eu percebi essa grande lacuna no que diz respeito aos seus mais variados aspectos, né? Seja eles no que diz respeito a pensar a constituição de conteúdos, a definição de conteúdos, seja no que diz respeito à definição de metodologias de um modo mais amplo, e em particular também no que diz respeito à avaliação das aprendizagens. Obviamente, a gente tem já alguma discussão minimamente traçada sobre objetivos de aprendizagem, por exemplo, né? Quando se pensa, por exemplo, o sentido da sociologia, o que é que ela busca alcançar. Há algumas coisas nesse sentido também minimamente sistematizado no âmbito dos documentos norteadores para o ensino das ciências sociais, mas no que diz respeito a metodologias de ensino, e em específico metodologias de avaliação, ou mesmo a própria ideia de avaliação das aprendizagens, vista a partir da especificidade do ensino das ciências sociais, isso é uma coisa que, de fato, a gente não tem uma literatura ou pesquisas que se debrucem de modo mais sistemático sobre esse aspecto. Então, isso foi o que acabou me levando, né, a pesquisar a avaliação das aprendizagens no âmbito da sociologia escolar, né, justamente tentando entender um pouco da especificidade desse processo de avaliação, para além daquilo que já está minimamente definido em relação às avaliações de um modo mais geral, né. Me interessava entender a especificidade da avaliação no âmbito do ensino das ciências sociais. E foi justamente com essa preocupação que eu me voltei, né, para a literatura sobre avaliação, a literatura produzida no âmbito da educação, né? Porque já que no âmbito do ensino das ciências sociais, ou do campo de pesquisa sobre o ensino de ciências sociais, não se tinha se avançado quase nada em relação a isso, eu tive que me amparar, obviamente, na literatura existente, que está mais fortemente produzida no campo da educação, né? E foi lá que eu tentei buscar os primeiros nortes para o desenvolvimento dessa pesquisa, né? Tentando dialogar com alguns textos ou com alguns autores que são já quase clássicos, para não dizer clássicos, mas pelo menos muito, muito presentes no âmbito desses estudos, que seriam justamente aqueles autores que trabalham com didática ou produziram materiais voltados
para pensar a didática, como Libânio, Heidt e esse pessoal, né? Morales também, que são alguns autores que vêm pensando o processo didático e, no contexto desse processo, tentando entender também os processos de avaliação. Obviamente que tem alguns autores bem clássicos mesmo, que trabalham com avaliação, como Madaus, por exemplo, que tem um texto bem famoso sobre avaliação, onde ele discute um pouco aqueles tipos de avaliação somativa, formativa, diagnóstica, e que de alguma maneira me ajudou a dar os primeiros passos na compreensão, né, desse processo mais amplo, que era o que eu estava querendo entender, esse processo de avaliação, né. Eu acho que uma coisa que é importante se dizer também, e já que eu estou falando para uma turma de pós-graduação que obviamente está pensando seus objetos de estudo, né, e a demarcação de problemas específicos para se trabalhar, eu acho que uma coisa que é incontornável é aquilo que Cristiano estava falando anteriormente para vocês, né, que é justamente a ideia de buscar na literatura as perguntas, né, ou pelo menos ir na literatura de modo a entender um pouco desse objeto de estudo, porque essa literatura vai ajudar, de certa maneira, a você melhor definir as perguntas que você tem que fazer e os caminhos para compreender o objeto, né, ao qual você se debruça. Então, nesse sentido, me voltar para a literatura do campo da educação foi fundamental. Primeiramente porque, mesmo que eu tivesse uma ideia do que fosse avaliação das aprendizagens, mas eu não tinha plena compreensão de todos os aspectos que devem ser abarcados no processo de compreensão desse fenômeno. Então, foi justamente ao me debruçar sobre a literatura do campo da educação que eu pude perceber, por exemplo, que eu não tenho como trabalhar, eu não tenho como pesquisar a avaliação das aprendizagens se eu não estiver atento a outros elementos fundamentais do processo de ensino-aprendizagem, que é justamente a definição de objetivos, a definição dos conteúdos, que são os instrumentos a partir dos quais esses objetivos podem ser buscados, né? A definição de metodologias de ensino, porque, como bem diz a Heidt, eu não posso avaliar utilizando um método distinto daquele que eu empreguei para ensinar, ou seja, o método que eu ensino é o método que eu avalio. Então, foi justamente a partir da leitura do campo da educação que eu pude achar esse princípio básico, essa unidade básica didático-pedagógica que existe entre objetivos, conteúdos, metodologia de ensino e avaliação. Percebam que são dimensões que, por serem incontornáveis, eu deveria também observar em relação ao ensino das ciências sociais. Ou seja, se eu preciso entender a avaliação das aprendizagens no âmbito do ensino das ciências sociais, eu tenho que primeiro encontrar quais são os objetivos que se busca alcançar e que está se buscando, obviamente, avaliar a sua consecução ou não. Os conteúdos, obviamente, que estão sendo operacionalizados para se alcançar esses objetivos, até porque serão esses conteúdos que fornecerão a base a partir da qual dados que permitam a avaliação podem ser desenvolvidos, podem ser alcançados e analisados, obviamente, e metodologias de ensino, porque, como já apontei para vocês, pelo menos no âmbito do processo didático-pedagógico, eu não posso avaliar utilizando uma metodologia distinta daquela que eu utilizei para ensinar, porque senão ocorre-se o risco de colher dos alunos dados que, obviamente, não são dados que têm a ver, obviamente, com o ensino que eu estou implementando, né? Então, isso acabou me jogando dentro de um vespeiro muito grande, porque eu não tinha muito texto produzido sobre os objetivos, menos textos ainda sobre definição de conteúdos, um pouquinho de textos, talvez, mas mais no que diz respeito aos relatos de experiência, né, de profissionais que trabalham com o ensino das ciências sociais, sobre metodologias de ensino. Ou seja, eu estava numa situação tanto caótica quando se pensa na pesquisa, né? Porque nenhum desses aspectos fundamentais para entender a avaliação, eu tinha uma literatura extensa sobre como é que essas coisas têm se dado no âmbito do ensino das ciências sociais. Então, obviamente, eu tive que me sustentar naquilo que havia de mais concreto no que diz respeito à orientação, né? Dessas práticas que seriam justamente os documentos norteadores, né? Para tentar entender minimamente como é que esses processos estavam se dando, ou pelo menos quais eram os indicativos, né, nesse sentido, para o ensino das ciências sociais.
aí foi justamente no âmbito dos documentos norteadores, como orientações curriculares, parâmetros curriculares nacionais, os PCNs e os PCN+, né, o documento complementar. Ou mesmo na própria LDB e outros textos que, de alguma maneira, me ajudavam a pensar objetivos, conteúdos e metodologia, que eu tive que me amparar para tentar alcançar, ter subsídios acerca dessas dimensões que me possibilitassem uma análise acerca dos processos de avaliação. Então, assim, fiz essa fala mais introdutória apenas para dizer da importância de se voltar para a literatura, tá? Porque ela nos chama a atenção para aspectos que são fundamentais acerca do fenômeno que a gente está analisando e que nos ajuda a fazer as perguntas corretas. E as perguntas que essa literatura me fez fazer antes mesmo de me voltar à avaliação foi quais são os objetivos de ensino que a sociologia busca, os objetivos de aprendizagem, né, que a sociologia busca alcançar. Quais são os conteúdos selecionados e que operacionalizam esses objetivos? Quais são as metodologias empregadas? Somente a partir da resposta a essas perguntas eu poderia começar a pensar especificamente sobre a avaliação das aprendizagens. O recorte empírico, que basicamente eu fiz, né, para tentar dar conta desse processo de avaliação, e que foi o que deu origem ao texto que vocês leram, né, na disciplina, foi justamente os livros didáticos de sociologia aprovados no PNLD de 2018. Né. Os livros didáticos, mesmo que eles não devam ser utilizados como demarcadores fundamentais de um campo disciplinar, no sentido de que eles esgotam todas as possibilidades, mas eles, em suma, acabam melhor sistematizando o que se compreende como uma disciplina escolar, né? Justamente porque eles fazem essas demarcações com relação a objetivos, conteúdos, métodos de ensino e, inclusive, métodos de avaliação. Porque há de se ressaltar que se não está no caderno, no livro do aluno, né, essas orientações acerca do processo avaliativo, elas encontram-se, pelo menos nos livros mais atuais, livros didáticos mais atuais, elas se encontram no manual do professor. Então, há toda uma concepção didático-pedagógica em relação a uma determinada disciplina presente nesses livros didáticos. Então, se era problemático para mim me voltar diretamente para a prática docente, porque eu não tinha elementos mínimos para olhar essa prática, os livros didáticos me ofereciam essa visão mais panorâmica de um contexto disciplinar, a partir do qual eu poderia, obviamente, pensar de modo mais sistemático, tanto o ensino das ciências sociais, a partir de uma perspectiva mais global, no sentido de entender essas diversas dimensões, né? Definição de objetivos, conteúdos e metodologias de ensino, como também, de modo mais específico, propostas avaliativas que esses livros tinham para o ensino das ciências sociais. Mesmo que essas propostas avaliativas elas não sejam empregadas necessariamente na prática, porque o professor pode adotar ou não o livro didático como parâmetro, né, como único elemento norteador da sua prática docente, mas pelo menos se mostrava para mim uma forma interessante de me aproximar, pelo menos no primeiro momento, desse processo mais geral. Então, o livro didático ele foi adotado como o objeto empírico, a partir do qual eu iria me debruçar de modo a tentar alcançar esses diversos elementos que eu pontuei para vocês anteriormente, né? Que seria justamente os objetivos, conteúdos, metodologia e, por fim, avaliação. Se debruçar sobre manuais escolares é uma coisa que não é tão simples quanto parece. A gente poderia, a princípio, empregar apenas, como eu fiz, uma análise de conteúdo, né, e vasculhar o que é que o livro indica. Mas é importante se atentar para o fato de que o livro didático, ele não... seus conteúdos, eles não estão deslocados no tempo e no espaço, né? Eles são determinados por certos paradigmas educacionais, por certos contextos socioculturais, né, e daí vai. Então, assim, ao olhar para o livro didático, tentando encontrar esses elementos, eu tinha que, de alguma maneira, contextualizá-los. Daí a importância de se atentar para os documentos norteadores. Por exemplo, os livros didáticos do PNLD, eles são, obviamente, orientados pelos documentos, pelas normativas mais amplas, porque eles são selecionados dentro de um edital específico, que aponta alguns critérios básicos para que eles possam concorrer, né? Para que eles possam, de alguma maneira...
e princípios básicos a partir dos quais eles serão avaliados. E esses princípios são definidos pelas normativas, né? Então, foi por isso também que eu acabei me voltando para os documentos norteadores, de modo a entender quais eram os condicionantes desses livros didáticos, né? O que é que faziam eles serem o que eram, né? E, nesse sentido, obviamente, ao olhar para o livro didático, eu não busquei apenas os objetivos, etc. Eu busquei também em que medida essas referências mais amplas, essas referências contextuais mais amplas, orientaram a produção desses livros, para ter certeza, efetivamente, que, de alguma maneira, havia um eixo norteador em relação a todos esses livros e que eu poderia, obviamente, tomar esse eixo como parâmetro, né, para pensar esses objetivos, essa definição de conteúdos e metodologias. E foi curioso o fato de que era facilmente constatável as referências em relação a esses documentos norteadores. Todos os livros faziam, em certa medida, um conjunto de referências, fossem aos PCNs, fossem às OCNs, à LDB, ou mesmo alguns outros marcos legais, né, que apontam a necessidade de trabalhar com aspectos da cultura afro-brasileira, pluralidade de religiões, enfim, nem elementos que de alguma maneira impactam na definição de conteúdos, né, dos livros. Isso ficava explícito nos livros didáticos. Fossem através de referências diretas a esses textos norteadores, ou mesmo que não citassem esses documentos, a estrutura que eles adotavam acabava sendo aquilo que estava previsto nesses documentos norteadores de maneira muito explícita, assim. Então, mesmo que algum livro não adotasse, por exemplo, não fizesse uma referência direta às OCEN, né, para demarcação metodológica, mas era muito clara a preocupação, inclusive nesses termos, né, em demarcar pontos de partida, a partir de temas, conceitos e teorias, por exemplo. Então, assim, a coisa era mais explícita do que eu imaginava que iria encontrar, né? Então, não foi exatamente um grande problema tomar esses documentos como parâmetros. Então, na análise de conteúdo desses livros, eu também busquei levar em consideração esse contexto mais amplo que abarca esses livros e que define esses livros, né? Fazem com que eles sejam o que são. Uma outra coisa também que deve se atentar quando se trabalha com análise de conteúdo de livros didáticos é justamente a própria natureza desse documento, né? Nesse sentido, eu busquei me voltar um pouco àquelas discussões metodológicas que, de alguma maneira, ajudam a entender, a partir de análise de conteúdo, livros específicos como esses, que são os livros escolares, né? Então, eu me voltei para o campo da manualística, né, que é justamente um campo de pesquisa sobre manuais escolares, manuais que, obviamente, são utilizados para o ensino, né? Então, a partir dessa leitura, eu pude perceber algumas características específicas dos manuais escolares, que foi importante levar em consideração na hora de pensar a demarcação de cada um desses aspectos, né? Os objetivos, metodologias de ensino, conteúdo e avaliação. Dito isso, e selecionados o objeto, definidos os problemas a partir da literatura, definido também o caminho metodológico que poderia me levar às respostas às perguntas inicialmente elaboradas, com base nessa literatura acadêmica, que eu me voltei à análise desses livros, né, e pude estabelecer algumas categorias bases que me orientaram na compreensão desse processo de ensino-aprendizagem. Ao olhar para os objetivos de ensino, né, eu pude perceber que na ideia geral, a ideia central que esses livros assumiam era desenvolver junto aos indivíduos um conjunto de competências e também a necessidade de que, para que as competências fossem desenvolvidas, eles também tivessem acesso, eles dominassem certos conteúdos. Então, havia uma preocupação com o domínio de conteúdos, visto no sentido mais teórico do termo, e uma preocupação também muito grande no que diz respeito ao desenvolvimento de competências específicas. E foi aí onde eu pude alcançar um pouco da especificidade do ensino das ciências sociais. Havia uma preocupação com o que, no âmbito dessa pesquisa que eu
desenvolvi, junto com os meus orientandos, havia uma preocupação com o que a gente chamou de alfabetização sociológica. Ou seja, que uma preocupação com que os estudantes, eles de alguma maneira assimilassem um conjunto de teorias, de conceitos, de noções, que funcionassem para eles como instrumentos de compreensão da realidade. Ou seja, havia uma preocupação com domínio, com capacidade de definição dessas ferramentas básicas. E também havia, por um outro lado, uma compreensão com o que a gente veio a chamar, porque os próprios livros também chamavam assim, né, de desenvolvimento de uma competência específica, que é a imaginação sociológica. Ou seja, a capacidade que o sujeito tem de aplicar esse instrumental teórico-metodológico das ciências sociais na compreensão da sua realidade. Algo bem nos termos do Wright Mills, quando pensa, obviamente, a imaginação sociológica como uma capacidade de perceber estruturas sociais, porque nada mais é do que isso quando ele pensa a capacidade do sujeito em perceber as conexões existentes entre o indivíduo e questões sociais mais amplas, né? É justamente perceber esses aspectos estruturais mais amplos que definem a sociedade, né? Então, os livros didáticos assumem isso como uma perspectiva, né? Como um dos objetivos, melhor dizendo, a ser alcançado pelo ensino escolar das ciências sociais. Ou seja, eu tinha, no que diz respeito à definição de objetivos, dois direcionamentos, um para a alfabetização sociológica e o outro para a imaginação sociológica. Esses objetivos definidos, busquei ver o que efetivamente esses livros traziam quando pensavam a operacionalização, né, dos conteúdos das ciências sociais para o alcance desses objetivos. Foi aí onde eu fui buscar o que é que esses livros selecionavam, né, para o ensino das ciências sociais. E foi aí onde eu me deparei com alguns recortes. Alguns livros estavam centrados muito em temas e outros em conceitos. A partir... uns em conceitos e outros temas, a partir dos quais eles utilizavam conceitos para entender esses temas, né? Como se fossem campos, como se fosse o conjunto de problemas sociais que eles selecionaram de modo a levar os alunos a meio que refletirem sobre eles, né? E quando eu me debrucei sobre a metodologia, né, adotada pelos livros didáticos, isso ainda ficou ainda muito mais gritante, porque o que se percebia era que os instrumentos teórico-conceituais das ciências sociais estavam sendo mobilizados para a compreensão de problemas específicos. Então, isso era, de fato, além de definido o objetivo, era como estava sendo operacionalizado metodologicamente para o alcance desses objetivos. Aí, com isso, eu tive as duas categorias basilares para o desenvolvimento da minha pesquisa, que seria justamente a de imaginação sociológica e alfabetização sociológica. Então, quando eu me voltei para as atividades que o livro trazia e que eram voltadas para os estudantes, e aqui vale abrir um parêntese, né? Por que é que eu me voltei para as atividades? Porque tudo aquilo que o livro, de certa maneira, traz e que impulsiona a ação dos estudantes, uma postura dos estudantes, uma tomada de posição por parte dos estudantes, pode ser utilizado pelo professor como forma de avaliação, porque é quando, efetivamente, o aluno dá uma resposta, né, àquilo que lhe está sendo perguntado, aquilo que lhe está sendo indicado como atividade, né? Então, basicamente, as minhas unidades, né, de análise foram somente as atividades que foram passadas nesses livros, e foram elas que me permitiram, obviamente, alcançar essas avaliações. Então, de posse dessas duas categorias, o que eu fiz? Tentar mapear todas as atividades que o livro trazia, e na medida em que encontrava essas atividades, eu alocava essas atividades ou na imaginação sociológica ou na alfabetização sociológica, de modo a perceber quais eram as tendências avaliativas presentes nesses livros, né? Porque ele poderia seguir uma linha mais conteudista, mais próxima da forma como se desenvolvia a avaliação em outros momentos, né, a partir de outros paradigmas educacionais, mais centrados em conteúdos, ou ele poderia se direcionar mais para a avaliação de competências, dado somente um paradigma educacional mais amplo, preocupado com essas competências. Daí a gente ter
como norte, né, para o ensino das ciências sociais, basicamente 2 paradigmas no que diz respeito na aprendizagem, uma voltada às competências, sejam elas quais forem, tá? Ou outra voltada aos conteúdos. Feito isso, essa classificação, eu pude perceber algumas tendências, né? Como, por exemplo, o fato de que esses livros, todos eles, tinham um percentual mais elevado de atividades voltadas na avaliação, à verificação da aprendizagem, ao desenvolvimento da imaginação sociológica, ao passo que um percentual menor, mas não tão menor, voltado à verificação da alfabetização sociológica. Ou seja, o que eu pude perceber com isso? Que há uma preocupação, sim, dos livros didáticos no desenvolvimento de competências. Isso era notório, mesmo naqueles textos, mesmo naqueles livros, que tomaram como eixo teórico metodológico, como eixo metodológico básico, tomaram como ponto de partida teorias. Ou seja, mesmo quando eles tomavam como ponto de partida teorias, estou me referindo às OCEM agora, e aos indicativos metodológicos que ela dá, né? Mesmo quando eles chamavam as teorias, né, os conteúdos, como normalmente a gente vulgarmente chama, né, eles ainda assim queriam, em última instância, verificar se o sujeito tinha desenvolvido ou não essa competência em imaginação sociológica, em grande medida. E por que é que o percentual não foi tão baixo em relação ao desenvolvimento da alfabetização? Porque há uma compreensão no âmbito dessas perspectivas pedagógicas mais amplas, né, de que a competência ela não pode ser desenvolvida no vazio teórico conceitual. Essas competências elas necessitam desse instrumental teórico-metodológico, né, de cada um dos campos disciplinares para serem desenvolvidas. Por isso que o percentual ficava, não sei se eu estou com os gráficos aqui, mas ele ficava um pouco mais do que 40%. Ficava em torno de 47, 45, 47. As atividades voltadas para a alfabetização sociológica, né, para a verificação da alfabetização. Ao passo que 56, 55, por aí, estavam voltadas à verificação da imaginação sociológica, né. Pude perceber também, nessas análises, não era exatamente o objetivo principal do trabalho, mas eu acabei percebendo isso e sendo um dado bem importante do trabalho, né, que não eram todos os tipos de atividades que se prestavam à verificação de cada uma dessas competências. Como, por exemplo, atividades que a gente chama, às vezes, de objetivas, né, que são as atividades fechadas. Elas normalmente são empregadas para a verificação da alfabetização sociológica, porque a gente tem conteúdos muito bem definidos, que não exigem, a princípio, maior elaboração, mas apenas a apresentação por parte do aluno, né, de um conhecimento acerca deles, que é justamente os conhecimentos em torno de conceitos, teorias, comparação entre teóricos e percepção, né, da diferença entre eles, essas coisas. Já as atividades abertas, ou como a gente chama, discursivas, né, elas eram normalmente empregadas para a verificação da imaginação sociológica, e isso por um motivo. Na literatura do campo da educação se verifica que essas atividades elas têm uma maior abertura para a criação, para a elaboração. Então, elas são muito mais adequadas para a verificação de produção do conhecimento por parte do aluno do que apenas a replicação, como acontece no caso das atividades fechadas, né? Onde as respostas elas já são predefinidas. No caso das atividades abertas, não. Que envolve maior elaboração, elas normalmente vinham sendo, no âmbito dos livros didáticos, mais utilizadas para a compreensão mesmo da imaginação, que é quando o aluno, a partir do referencial teórico-metodológico das ciências sociais, busca compreender um fenômeno específico. Então, isso exige não apenas replicação de conhecimento, mas principalmente produção de conhecimento, né? Você produzir um conhecimento à luz do instrumental teórico-metodológico das ciências sociais. Então, isso foi um dado muito interessante, né? Muito interessante mesmo. Isso não significa dizer que atividades fechadas não pudessem ser utilizadas para a compreensão da imaginação, para avaliação, né, para verificação da imaginação sociológica. Na verdade, é possível. Tanto é possível que a gente tem, pelo menos no que diz respeito às questões provenientes de vestibulares, um direcionamento muito maior
né, para dessas questões fechadas para verificação da imaginação sociológica do que para verificação da alfabetização sociológica. E isso acontece especificamente em relação ao Enem, dado justamente as características particulares dessa avaliação. Por que eu estou falando do Enem? Porque os livros didáticos, dada a preocupação em formar os sujeitos, né, para a continuidade nos seus estudos, traziam todos eles questões oriundas de provas do Enem e também de outros vestibulares. Então, era importante compreender por que é que havia esse desvio. Todos os livros tomavam prioritariamente as atividades fechadas para verificação da alfabetização. Por que é que logo as questões do Enem seguiam por um outro caminho? Daí a preocupação em se voltar ao contexto, que eu falei para vocês anteriormente. Eu tive que me voltar à literatura sobre a literatura que versava sobre o Enem, né? Não apenas os próprios documentos norteadores do Enem, como também as pesquisas que visavam compreender esse processo avaliativo, para entender que o Enem tem uma configuração muito particular no que diz respeito à forma como ele desenvolve o seu processo de avaliação, que é muito centrado em competências, de modo a seguir, obviamente, esse paradigma mais geral do campo da educação, que vem sendo adotado, centrado nas competências. Isso não se verifica no âmbito dos vestibulares, né, das provas de vestibular. Muito possivelmente porque essas provas de vestibular são elaboradas a partir de contextos acadêmicos específicos, né, da academia. Quando eu falo academia, a partir das universidades, né, que elaboram, obviamente, essas questões. Então, a gente está tratando aí de dois contextos bem distintos. Uma prova do Enem, que é elaborada a partir de parâmetros estabelecidos pelo MEC, e provas de vestibular, que são elaboradas a partir de parâmetros estabelecidos pelos departamentos ou pelos setores específicos dessas universidades, ou de instituições a ela veiculadas, mas que pensam esse processo no avaliativo em termos acadêmicos, de forma mais estrita. E talvez isso indique um maior direcionamento para conteúdos ao invés de direcionamento para competências. Então, você tem um desvio aí no que diz respeito à tendência de uso das atividades fechadas, né? No caso do Enem, devido justamente a essa orientação que o Enem tem. Enfim, eu acho que eu poderia dizer para vocês, de um modo geral, que essa primeira aproximação em relação à avaliação da aprendizagem, ela foi importantíssima, porque ela, de alguma maneira, me estabeleceu um campo de possibilidades, né? Uma das minhas preocupações futuras, por exemplo, é me voltar à prática docente para tentar entender em que medida essas categorias que foram estabelecidas para análise dos livros didáticos podem ser também, em alguma medida, estabelecidas para compreender a prática docente no que diz respeito à avaliação das aprendizagens. E, obviamente, isso vai nos dar algum indício de se há, de fato, uma confluência, né, entre aquilo que está posto nos livros didáticos e a prática docente em específico. Uma coisa que eu queria pontuar também antes de encerrar minha fala, né, e dar espaço para vocês falarem, pontuar que, ao demarcar como objeto empírico os livros do PNLD, eu fiz uma escolha que me restringiu a um campo, a um setor específico no âmbito do ensino, né, que é justamente o das escolas públicas, porque os livros do PNLD são adotados primordialmente, né, ou prioritariamente pelas escolas públicas. Me faltou ainda, obviamente, alcançar um grande campo de pesquisa aí que talvez tivesse outros direcionamentos com relação ao ensino das ciências sociais de um modo geral e, em particular, em relação à avaliação, que é o campo das escolas, que é o âmbito, né, das escolas privadas. Então, dada essa minha preocupação também de me aproximar desse âmbito do ensino, desenvolvi, na verdade ainda estou desenvolvendo uma pesquisa que se volta a analisar as propostas avaliativas presentes nos sistemas de soluções educacionais, que é o que a gente chamava antes de apostilas, né, que eram empregados no âmbito
das escolas privadas. Então, eu estou utilizando mais ou menos a mesma metodologia que empreguei para a compreensão dos livros didáticos do PNLD, utilizando essa mesma metodologia para compreender também os sistemas de soluções educacionais adotados pelas escolas privadas, o que me possibilitará, posteriormente, cruzar dados. Eu só posso cruzar dados se efetivamente esses dados forem produzidos a partir de mesma metodologia, ou se pelo menos eu fizer as devidas correções, no que diz respeito a desvios gerados por metodologias distintas. Então, ao fazer a pesquisa agora voltada à compreensão dos processos avaliativos propostos no sistema de soluções educacionais, estou empregando a mesma metodologia e mais à frente eu poderei cruzar esses dados para perceber tendências avaliativas oriundas da condição privada ou pública que orienta, obviamente, a produção desses materiais. Tá? Então, isso é o objeto empírico no qual eu estou detido agora, né? Tive muita dificuldade na hora de selecionar o material, acho que vale pontuar isso, porque a gente se depara, às vezes, com muitos entraves na hora de buscar, né, os nossos objetos empíricos, de demarcar os nossos objetos empíricos, devido à acessibilidade deles, né? Tive muita dificuldade no levantamento desse material das escolas privadas, justamente porque eles não são passíveis de compra na livraria. Obviamente, você tem que estar inserido dentro de uma escola que adote esses sistemas para ter acesso a esses materiais. Ou fazer o pedido diretamente às empresas que os produzem, que normalmente são bem fechadas a disponibilização desse material, dado justamente a questões econômicas mais amplas, né? Como, por exemplo, eles têm muito medo de serem mal avaliados, e uma má avaliação, obviamente, pode ter impactos econômicos sobre esses sistemas de ensino, a adoção deles, né? Então, eles acabam sendo muito reticentes em relação à disponibilização desse material. Então, o que é que um pesquisador faz? Não se contenta com os obstáculos, não se dá por vencido, e vai atrás, perturbando um e outro, até você conseguir efetivamente alcançar fazer o levantamento desse material. O que eu consegui fazer, obviamente, é a partir de professores. Percebam que é uma via de acesso a materiais muito, muito importante. Mais do que ir atrás dos coordenadores, dos donos das escolas, os professores podem se mostrar muito mais abertos à disponibilização desse material. Então, foi atrás deles que eu fui, né? Obviamente que nem todos os materiais eu consegui através de professores, mas também de outros contatos. Mas, a princípio, foi num meio bem importante, assim, para levantar esse material. No caso dos do PNLD é mais tranquilo, porque, na verdade, eles são adotados pelas escolas, pelas escolas públicas. Então, ou eu conseguia via escola pública mesmo, ou se você envia uma demanda para as editoras que produzem esses livros do PNLD, não é exatamente uma coisa tão complicada de se conseguir, né? Já que é amplamente adotado pelas escolas públicas e eles não dependem para o seu faturamento em relação a esse material da compra, né? De uma boa ou má avaliação por parte de algum artigo. Na verdade, os livros vão ser adotados durante um longo período, então eles vendem em bloco, né? Então, eles não têm exatamente uma grande preocupação mercadológica em relação a esse material, porque é como se a compra deles já fosse certa, na medida em que eles são adotados pelo PNLD, né? Mas, enfim, pontuei esses elementos apenas para que vocês entendam um pouco desse processo de pesquisa. Eu não me ative muito a dados específicos, caso vocês tenham alguma pergunta sobre isso, vocês podem fazer, mas me ative mais a esse processo de pesquisa, porque eu acho que ele diz mais para vocês que estão em processo de formação, né, enquanto pesquisadores aqui na pós-graduação. Aí eu deixo a fala agora para vocês. Tá?